Amém, irmãos, graças ao Senhor por estarmos iniciando mais um alimento diário. Já vimos durante essa semana uma palavra muito preciosa. Então vamos dar continuidade hoje, sexta-feira. Estamos desfrutando da primeira semana, né? Aqui temos o ler com oração em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, que diz: Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, essa era a experiência do irmão, do apóstolo, do Paulo, Senhor. Ele tinha essa convicção que a vida que estava nele, a graça que lhe supria, não era algo relacionado aos méritos pessoais, mas sim a misericórdia e a graça do Senhor para com ele. Uma vez que ele se encontrava fiel a esse propósito, a essa visão, a qual ele não poderia ser de forma alguma, Senhor Jesus, não poderia de forma alguma, Senhor, deixar de lado, ser infiel ao Senhor Jesus. E aqui ele relata, Senhor, através desse versículo, que trabalhou muito mais do que todos eles. De fato, o Senhor estava o experienciando dia após dia, acrescentando ao Senhor Jesus. Isso o Senhor tem feito conosco, através da sua palavra tão acessível, por meio da palavra profética. Graças ao Senhor, porque somos privilegiados em receber tal dispensar. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. A misericórdia e a graça de Deus. Ao falar de sua designação e dever, Paulo se humilhou e mostrou que não era qualificado. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Isso nos traz muita esperança. Vemos que não é questão de qualificação, mas de ser escolhido por Deus. Querido leitor, Deus também escolheu você. Aleluia. Alguns de nós estamos na vida da igreja já há algum tempo. Podemos achar que sabemos muito, que somos alguma coisa, mas na verdade devemos lembrar-nos da misericórdia que o Senhor teve para conosco. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, não estaríamos aqui hoje. No início de suas epístolas, Paulo sempre mencionava graça e paz, mas nas duas epístolas a Timóteo acrescentou misericórdia. Pois era tempo de degradação, e em tempos assim como hoje, precisamos da misericórdia do Senhor. Em seu ministério, Paulo sempre reconheceu que foi alvo da misericórdia do Senhor. Além da misericórdia, Paulo também fala da graça que recebeu do Senhor. Transbordou, porém, a graça do Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Há muitos versículos em que vemos Paulo mencionar a graça, como tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há e que está em Cristo Jesus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Pela graça nós somos salvos, chamados e justificados. Aleluia. Paulo também mostrou que pela graça de Deus, e não por mérito próprio, ele era quem era. Pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Que a graça do Senhor a nós concedida não se torne vã em nossa vida. Essa é a atitude que devemos ter. Nesse versículo, a graça de Deus é mencionada 3 vezes. Temos um chamamento muito elevado, um dever pesado,
que é combater o bom combate. Entretanto, precisamos saber que somos sustentados pela graça de Deus. Você se sente fraco? Graças a Deus. Porque quando se sente fraco, está aberto para que a graça de Deus venha repousar sobre você. Então ele me diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Em nossa fraqueza devemos proclamar: tua graça me basta. Que a fraqueza não seja para nos derrubar, mas para nos fazer depender mais da graça do Senhor. Fomos alcançados pela misericórdia do Senhor e por sua graça. Sabemos que a misericórdia alcança mais longe que a graça. Nossa reação é o que diz este versículo. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Não só abundou, mas transbordou, superabundou. Ó Senhor Jesus. No tempo de Paulo, a palavra foi colocada em xeque. As pessoas começaram a crer em outras coisas, exatamente como nos dias de hoje. Paulo precisava então afirmar que a palavra é fé, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Ó Senhor Jesus, que Cristo veio ao mundo para salvar aos pecadores, dos quais eu sou o principal. A expressão fiel é a palavra só aparece nas epístolas de Timóteo e Tito. Querido leitor, não ouça outras coisas, volte-se para a palavra pura e fiel, Senhor Jesus. Pela misericórdia do Senhor, quando ministramos a palavra, nos prostramos diante do Senhor com espírito de humildade. Não temos coragem de falar nada que seja nosso, só queremos falar a palavra fiel do Senhor. E nós, como Paulo, também afirmamos: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Não olhemos para outras coisas. Creamos na palavra fiel do Senhor. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos. A mensagem de hoje vem nos trazer algo que diz respeito a uma realidade. Porque qualquer pessoa que o Senhor queira usar, ele precisa ter uma compreensão de que ele está sendo usado pelo Senhor e é a vida de Deus que o supre. Então, isso não vem dizer com relação à capacidade ou à qualificação que essa pessoa venha ter, que esse filho de Deus venha ter, em transmitir, em falar algo. Se ele tiver esse coração de querer ou de repente pensar que é alguma coisa e que está sobressaindo dos demais, com certeza ele vai cair. Ora, se o próprio Paulo mostra para nós aqui que era alguém experienciado dia após dia, a todo momento, que reconhecia que era a graça de Deus que o supria, que era a graça de Deus que era com ele, né? E nós, nos tempos atuais, quem somos nós para nos compararmos a Paulo, na verdade? Mas existe para nós aqui um modelo principalmente de reconhecer que ele não tinha mérito próprio, que não existia nada nele que pudesse ser colocado em evidência com relação à obra do Senhor. Por isso que a misericórdia e a graça de Deus e não de Paulo. A graça e a misericórdia e a graça de Deus. Então, irmãos, esse é um princípio para nós, principalmente para aqueles a qual o Senhor usa para ministrar a sua palavra. Esses, muito mais, precisam se humilhar
reconhecer que eles são apenas canais, vasos que contêm o tesouro, né, a vida de Deus, e é através dessa vida que precisa fluir e que possa ser dispensado o encargo. Então, tolice é nos acharmos capazes de alguma coisa. Nós não somos capazes de nada, nós não temos qualificação nem sequer de mencionar, de transmitir a palavra de Deus. Então é a misericórdia e a graça do Senhor. Nós fazemos isso pela graça, a misericórdia do Senhor. E aqui foi mostrado para nós que a misericórdia ela alcança muito mais do que a graça, vai mais longe. Então, graças ao Senhor, porque esse princípio de saber qual é a nossa condição diante da palavra do Senhor, diante do Evangelho, é que nós devemos ser fiéis a essa visão. E ser fiel a essa visão é ser fiel no pouco. Louvado seja o Senhor. Então aqui mostrou para nós esse princípio. E quando nós nos sentirmos fracos? Graças ao Senhor, aqui é falado para nós que quando nós nos sentimos fracos, isso é maravilhoso, porque isso nos permite ter mais graça de Deus. E uma vez que nós temos mais graça de Deus, menos confiamos em nós mesmos, em qualquer habilidade ou qualificação que venhamos a ter. Isso pode até servir para o mundo, para uma questão secular, para um trabalho, o que venhamos a desempenhar no mundo. Mas para Deus e sua obra não serve. Então, por isso que o Senhor fala, né? Não vim chamar os capacitados, os qualificados, mas sim, eu mesmo quero capacitá-los. Eu mesmo quero qualificá-los. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor quer de nós apenas um coração, dispostos a servi-lo e a ser trabalhado por Ele. Então fomos alcançados pela misericórdia do Senhor e por sua graça. Aleluia. Essa é a nossa condição. É isso que nós temos que ter convicção. E por ter sido essas pessoas que foram alcançadas pela graça e a misericórdia do Senhor, nós estamos numa condição favorável à obra do Senhor. Então, quanto mais nos humilharmos, quanto mais reconhecermos que nós somos pecadores e que nada temos de nós mesmos que seja aproveitados à obra do Senhor e na sua vontade, que é soberana, nós estaremos no caminho certo, no caminho correto para sermos úteis ao Senhor. Assim como Paulo. Por isso ele colocou aqui para nós, terminando o meu compartilhar, que ele diz, né? Pela graça de Deus sou o que sou. Irmãos, pela graça de Deus nós somos o que somos. O que nós somos? Nós somos filhos e que nós temos que ser filhos servos, dispostos a servir ao Senhor e a sua obra. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus por essa palavra, graças a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo de sermos úteis ao nosso possuidor, o nosso amado Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, Senhor nos abençoe nesse dia, Senhor. Obrigado por teu dispensar. Obrigado por essa palavra que ilumina, que nos traz luz, que nos traz a direção. E isso nos alegra, Senhor, porque isso mostra que nós estamos no caminho certo. Isso mostra, Senhor, que o Senhor está crescendo em nós. E mais de nós, da nossa natureza, do nosso eu, está morrendo a cada dia. Graças ao Senhor. Queremos estar na tua simplicidade, na tua humildade, Senhor. Ó Senhor Jesus, trabalha em nós, Senhor. Trabalha no nosso coração. Louvado seja o Senhor. O Senhor nos abençoe nesse dia. Abençoe a cada um dos irmãos que escutam essa palavra que vem do Senhor, porque eu mesmo, Pai, eu não tenho condições, não tenho capacidade, não tenho qualificação, porque sou pecador. Assim como Paulo, Senhor, eu não sou fiel. Ó Senhor Jesus, mas pela tua infinita misericórdia que o Senhor possa me considerar fiel por tua vida, Senhor, em transmitir. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Jesus é o Senhor.